Salve, salve, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilson. Sejam bem-vindos todos os meus colegas historiadores, professores de História, você que é um estudioso e um apaixonado por essa ciência que é a História. Hoje eu estou aqui para estudar juntamente com vocês sobre um tema da Idade Média, que inicia na Idade Média, que é o islamismo. Então, sem perder tempo, eu vou aqui já compartilhar a tela com você. Vamos juntos para este que é um assunto bastante interessante da história, islamismo. Então, vamos lá, estou compartilhando a tela com vocês aqui, para nós podermos falar sobre isso, tá bom? Espero que você esteja vendo muito bem aí, para a gente poder fazer um negócio bem legal. Deixa eu ampliar aqui a minha imagem, para você ver que eu estou junto contigo aqui nesse estudo, tá bom? E vamos lá. Islamismo, muito bem. Islamismo é uma religião que surgiu na Arábia Saudita por volta do século VII. O século VII são os anos 600, né? Então, surgiu ali quando um homem chamado Mohammed, o chamado profeta Maomé, no Brasil existe um costume meio equivocado de se traduzir nomes, de se traduzir algumas coisas que não deveriam ser traduzidas. Mas o nome do profeta é Mohammed. Então, o profeta Mohammed, ele é o fundador da religião islâmica. A religião islâmica, que também é chamada religião dos muçulmanos. Vamos lá. Origens do islamismo. O islamismo surgiu na Península Arábica, no século VII, sendo seu criador Mohammed. No Brasil, ele é chamado de Maomé. Somente no Brasil, tá, gente? A Península Arábica possui 5/6 da sua área total desértica, com clima seco e quente, ponteada por pequenos oásis. Os árabes são povos de origem semita. Então, semita significa que eles são descendentes de Sem, o filho de Noé, tá bom? Então, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, os árabes, eles são povos semitas, descendentes de Noé. Outra curiosidade é que os árabes também se consideram descendentes de Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão, o qual eles chamam de Ibrahim, certo? Então, Abraão, você sabe que ele teve o primeiro filho, que foi Ismael, e depois ele teve o seu filho com Sara, chamado Isaque, não é isso mesmo? Então, os árabes, ali, aqueles povos semitas da Península Arábica, se consideram descendentes de Abraão, descendentes de Ismael, tudo bem? Primitivamente, eles viviam em tribos patriarcais, sem uma unidade política. Ao todo, eram 300 tribos divididas entre beduínos, nômades, citadinos urbanos e sedentários. Muito bem, isso aqui é um mapa da península do mundo islâmico, chamado mundo islâmico. O que seria o mundo islâmico? São os países onde a religião islâmica ela é predominante, certo? Então, nessa parte aqui, grená, essa parte aqui, são os islâmicos xiitas. Preste atenção, porque os xiitas, eles se consideram que o califa, aquele que é o sucessor, o profeta sucessor do profeta Mohammed, ele deve ser da família, ele deve ser um descendente de Mohammed. Então, esses são os xiitas. Aqui no verde escuro, norte da África, o chifre da África, parte da Ásia, né? A Península Arábica, então, está a maioria que é sunita. Então, os sunitas, eles acreditam que aquele que obedece fielmente, radicalmente a Sunna, o Alcorão, então ele pode ser um califa, pode ser, então, um sucessor do profeta Mohammed como um profeta islâmico. Tá? Você também tem aqui os ibadis, né? Que é um outro pequeno grupo de islâmicos. Tá? Então, avançando com vocês,
Então, antes do Islã, esses povos árabes eram politeístas, ou seja, eles significa ser politeísta. Adoravam vários deuses e deusas, acreditavam em espíritos e em gênios. Então, aquela história do Aladim, o gênio da lâmpada, vem dessa época da história árabe, certo? Eles têm na sua literatura a história do Aladim, eles têm a história do Ali Babá e os 40 ladrões, eles têm na sua literatura Simbá, o Marujo, então tem uma riqueza também de literatura. Então, eles eram politeístas. Esse é o povo árabe pré-islâmico. Já já eu preciso fazer uma diferença com vocês aqui, diferenciar o que é ser árabe e o que é ser islâmico, muçulmano. Então, vamos lá. O mundo pré-islâmico, então, nesse período, proliferavam tribos de beduínas politeístas e os grupos urbanos localizados nas cidades de Meca e Yatreb, também politeístas. Na cidade de Meca estava localizada a Kaaba. Kaaba é um templo em forma quadrada, de cubo, onde estavam 365 deuses cultuados pelos árabes. Na Kaaba estava a Pedra Negra. Essa Pedra Negra, então, se diz que ela é um meteorito que caiu do céu, está lá essa pedra, e, segundo a tradição antiga, foi trazida pelo arcanjo Gabriel. Então, ainda existe essa pedra lá, e ainda é um lugar sagrado. Porém, no passado, no período pré-islâmico, ali era um local de culto politeísta, eles tinham muitos e variados deuses. Muito bem. Período islâmico. Bom, como eu acabei de falar para vocês, o islamismo ele foi criado por um homem, por um árabe, um comerciante árabe chamado Muhammad. Então, esse comerciante árabe, o Maomé, segundo a linguagem aqui no Brasil, ele juntou saberes, ele teve contato com a cultura judaica e com a cultura cristã da época, juntou saberes e imagina-se que ele, influenciado por isso, ele criou, então, o islamismo. Então, segundo as tradições, o profeta Muhammad teria encontrado o anjo Gabriel. Você sabe que o anjo Gabriel, ele é aquele ser que apareceu no Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, para um profeta chamado Daniel, um profeta dos hebreus, um profeta dos judeus. Esse mesmo anjo Gabriel apareceu no Novo Testamento, que é o livro dos cristãos, para anunciar à Virgem Maria que ela iria conceber divinamente e teria um filho. Esse filho, os islâmicos chamam de profeta Jesus, certo? Então, aquele que os cristãos dizem ser o Cristo, o Messias, os islâmicos, então, chamam Jesus de o profeta Jesus, tá bom? Juntando essas ideias, então, o profeta Muhammad, ele juntou essas ideias e fundou a religião islâmica, o Islã. Bom, avançando com vocês, o livro sagrado do Islã, então, o livro sagrado dos hebreus, dos judeus, é o Antigo Testamento da Bíblia, a Torá. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia toda, e com ênfase, inclusive, no Novo Testamento da Bíblia, que é a revelação de Jesus Cristo. Muito bem. O Corão, o Alcorão, então, ele é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Juntamente com a Suna. A Suna tem ali informações sobre a prática de vida islâmica, né? Os ensinamentos do Corão também são de ordem religiosa, né? E formando a Sharia, a lei. Então, muitos elementos do Antigo Testamento e do Novo Testamento da Bíblia fazem parte e compõem o Corão. Queria deixar aqui um detalhe para vocês. Esse nome, Corão, é o nome original. Aquela composição, Al-Quran, então esse al aqui, ele é um artigo árabe que significa o. O correto seria dizer o Corão, certo? Porque o nome é Corão ou Quran. Então seria o mesmo que você chamar o livro chamado Bíblia de a Bíblia. Então, como se fosse uma palavra só. Estaria errado, né? Você fala o artigo separado, a Bíblia, né?
Então, o Corão também é Al-Quran. Mas no Brasil, mais um errinho aí da língua portuguesa, juntaram tudo e colocaram o nome de Alcorão. Tá? Não foi uma ação ofensiva. Os islâmicos, os muçulmanos no Brasil, eles chamam o Corão de Alcorão também, mas eles sabem muito bem essa divisão. Avançando com vocês. Por falar em divisão, voltando aqui à divisão do islamismo, após a morte do profeta Muhammad, em 632, a religião sofreu divisões. As mais destacadas são sunitas. Opa, deixa eu voltar aqui. Sunitas. Para eles, o sucessor de Muhammad deveria ser o califa. Um exemplo em virtudes morais, com honra, respeito, trabalho, mas que deveria ser muito humilde ao reconhecer que devem ser fiéis ao Corão e também à Sunna. Os sunitas representam a facção liberal do Islã. Detalhe aqui, um detalhe histórico, os noticiários do mundo, da televisão aqui do século XXI, falam muito sobre um grupo islâmico radical que pratica a jihad radical, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é de orientação sunita. Muito bem. Também existem os xiitas. Então, para eles, o chefe do Estado Islâmico deveria ser descendente legítimo de Maomé, ou seja, o imã. É inspirado diretamente por Alá, sua palavra seria inquestionável, aceitam apenas o Corão e são encontrados principalmente no Irã e no Iêmen. Então, os xiitas, eles são uma facção menor, os sunitas são uma maioria. Essas são as duas grandes divisões do Islã, do islamismo. Avançando com vocês, que é um aspecto importantíssimo sobre a fé islâmica. Então, vamos lá. A fé islâmica. Eles têm os 5 pilares do islamismo. Não existe uma ordem nesses pilares, mas a gente elenca aqui para facilitar a memorização e o aprendizado. Então, o primeiro deles é a shahada, o testemunho de fé. O que quer dizer isso? Que eles dizem o quê? Que Alá é o único Deus e que Muhammad é o profeta desse Deus, certo? Segundo pilar do islamismo, a salá, ou seja, a oração. Então, eles praticam a oração 5 vezes por dia, obrigatoriamente, voltados para Meca. Meca é a cidade originária do profeta Muhammad. Terceiro pilar aqui, a caridade. Então, eles praticam a caridade. Agora, um detalhe aqui para vocês. Bom, para o islâmico, para o muçulmano, a palavra muçulmano, essa é uma oportunidade, significa fiel. Então, ele é o fiel, ele é o crente da religião islâmica. Então, islâmico e muçulmano são sinônimos. Ele é o fiel da religião islâmica, né? E eles consideram que quem não é islâmico, quem não obedece os dizeres, quem não obedece às doutrinas da religião islâmica, então são considerados infiéis. Então, também existe essa divisão mundial em que aqueles que são muçulmanos, aqueles que são islâmicos, eles são chamados fiéis. Todos os outros, que são de outras religiões ou de religião nenhuma, são chamados de infiéis. E aí, os islâmicos praticam a caridade. Isso aqui é um dos aspectos. Mas eu preciso dizer para você que essa caridade, ela é voltada para os pobres islâmicos, porque eles não fazem muita questão de ajudar os que chamam de infiéis, tá bom? Avançando com vocês aqui, ó. Jejum do mês do Ramadã. Então, nesse mês, Ramadã, eles praticam um jejum durante todo o dia até o pôr do sol, só podem comer a partir do pôr do sol. E o quinto pilar aqui, que está elencado, é a Hajj, ou a peregrinação a Meca. Todos os islâmicos devem ir pelo menos uma vez na vida fazer uma peregrinação até Meca, então, para reverenciar aquele local sagrado para o islamismo. Se o islâmico tiver condições econômicas, ele deve ir uma vez por ano. Então, você vê milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas visitando Meca
naquela procissão, naquela peregrinação à Meca, onde está a Kaaba. Avançando com vocês. Bom, a expansão do islamismo, ela se deu por meio da jihad. Se você procurar no Google, no dicionário, a palavra jihad, você pode ver essa palavra, algumas definições. Por exemplo, guerra santa, ou o dever de todo muçulmano de defender a sua fé, de ser fiel, de ser realmente fiel à sua fé e de combater aqueles que não são. Então, de impor, inclusive, a fidelidade à religião islâmica através da espada. Então, a isso é o que chamamos de guerras religiosas, não guerra santa, guerra religiosa. Então, os islâmicos, eles são, por natureza, por teoria, inclusive por religião, eles são povos guerreiros e que se esforçam para fazer com que os outros povos se tornem fiéis à religião, à mentalidade islâmica. Tá bom? Então, os califas sucederam Muhammad, passando a ocupar seu posto no controle religioso, político e militar do mundo árabe. A expansão do Islã obedeceu às seguintes etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. Primeira etapa, de 632 a 661. Muhammad morreu em 632. Os sucessores, os califas, conquistaram a Pérsia, que é o atual Irã, conquistaram a Síria, conquistaram a Palestina, que é a antiga Judéia, e o Egito. Muito bem. Na segunda etapa, de 661 a 750, dando continuidade à jihad, à implantação, às conquistas islâmicas, os califas omíadas dominaram a política, transferindo a capital para Damasco, na Síria. O poder passou a ser hereditário e os califas, então, passaram a agir como monarcas absolutistas. Nesse período, foram conquistados territórios na China, no norte da África e quase toda a Península Ibérica na Europa. Muito bem. Terceira etapa, de 750 a 1258, surgem as dinastias abássidas de origem persa. E Bagdá passa a ser a capital política e cultural do mundo islâmico. Bagdá, capital da Arábia Saudita, não é isso? Isso mesmo? Bagdá. Se estiver errado, depois eu escrevo ali nos comentários e corrijo, tá bom? Avançando com vocês, muito bem. Então, aqui o mapa com as etapas da expansão islâmica. A primeira expansão, de 622 a 633. O avanço dessa expansão, de 632 a 661, essa parte vermelha, e a ampliação aqui até a Ásia, né, até a China, até a Ásia, aqui, ó, norte da África e Península Ibérica. Detalhe, o islamismo, ele vem descendo aqui a África, toda ela pela implantação, pelas conquistas, através da jihad. Então, continuando, qual a diferença de árabes e muçulmanos? Falei que precisava explicar isso para você. Muito bem. Árabe é a pessoa oriunda, originária da Península Arábica. Então, já falei para vocês que os árabes são povos semitas, né? Ali, descendentes de Sem, descendentes de Noé. É isso mesmo? E muçulmano. Muçulmano significa fiel. Então, ele é fiel à religião islâmica. Então, de alguma forma, muçulmano e islâmico são sinônimos. O muçulmano é o mesmo que islâmico, né? Ele é o que segue o Islã, a fé islâmica. Continuando, o califa passou a ter poderes religiosos, deixando a administração para um vizir. Os califas promoveram também o avanço significativo pela Europa e sul da Península Itálica. Então, Córdoba, Cairo, no Egito, se tornam estados independentes, mas a rivalidade entre os califados e a resistência dos povos dominados freou a expansão islâmica. Preciso dizer para você um fato que eu acabei de lembrar, que o Estado Islâmico, de origem sunita, a pretensão,
descrição teórica ali da função, da missão do Estado Islâmico, é fazer do mundo um grande califado islâmico. Avançando com vocês, economia, o comércio era uma das principais atividades, vocês sabem que eles eram beduínos, você já deve ter visto em filmes, em representações, aquelas caravanas de beduínos fazendo comércio pelo deserto, e muito bem. Artes. Os árabes desenvolveram uma arte riquíssima, que você conhece muito, você vê coisas lindas, por exemplo, o mosaico, a caligrafia, a tapeçaria, a pintura e a literatura. Não está descrito aqui nesse slide, mas eles também inventaram os números que nós usamos, de 0 a 9, que são os números arábicos, tá bom? Continuando. Então, aqui exemplos da arte islâmica, aliás, da arte árabe. Árabe não é necessariamente islâmico, apesar de que, como o islamismo é uma religião também implantada pela força, pela conquista, então, praticamente todos os árabes se tornaram islâmicos. Espera aí que eu avancei sem querer, mas eu vou voltar aqui para explicar o finzinho para vocês. Muito bem. A arquitetura árabe é extraordinária, então eles espalharam isso para o mundo, inclusive tem uma influência na Espanha. Essas cúpulas, essas redomas, os jardins murados, os minaretes, os pisos ornamentados com mosaicos, as treliças de janelas e os azulejos são características da arquitetura árabe islâmica também, né? O Islã é uma religião, né? Então, quando você fala arquitetura, você está falando da cultura de um povo. Aqui está uma mesquita, e essa é uma informação importante. Mesquita é o local de culto islâmico, tá bom? Então, onde que eles fazem o culto? Em uma mesquita. Os católicos fazem numa igreja, os judeus fazem o culto na sinagoga, os islâmicos fazem na mesquita. O mundo islâmico hoje, a maioria das críticas ao mundo muçulmano relaciona-se à sua limitada representação democrática. Eles não seguem a democracia ocidental, eles seguem a teocracia, eles seguem a Sharia. Então, a legislação dos países islâmicos, em geral, ela é influenciada pela fé muçulmana, baseada no Alcorão, baseada na Suna, em alguns casos. Atualmente, 23% da população mundial é de origem muçulmana. Estimativas concluem que o número de muçulmanos no mundo é cerca de 1,6 bilhão. São maioria em 49 países, com aproximadamente 60 línguas, e vem de diversas origens étnicas. O árabe é a língua oficial, inclusive litúrgica. Paro por aqui, queria agradecer a sua atenção. Que bom, tomara que você tenha gostado. Claro que não dá para esgotar o assunto, apesar de que hoje nós avançamos aqui no tempo, fizemos um tempo aqui extenso, mais do que eu gosto. Espero que você tenha aproveitado bem. Muito boa a sua companhia. Saúde e paz a todos. Como dizem os islâmicos, salam aleikum, né? E que você esteja muito bem. Te desejo saúde e paz. Que você fique muito bem. Foi muito bom ter a sua companhia. Saúde e paz a todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.